Eu nunca acreditei no Bigfoot até encontrar um vivendo nos túneis de metrô abandonados debaixo de Seattle, Washington. O que aconteceu depois daquela descoberta se tornou a semana mais aterrorizante da minha vida. Era outubro de 1998 e eu tinha 50 anos, trabalhando como inspetor de túneis para o Departamento de Obras Públicas de Seattle. Meu nome é Robert Mitchell e por 20 anos meu trabalho tinha sido me aventurar nos espaços subterrâneos esquecidos debaixo da cidade de Seattle. Tem quilômetros de túneis abandonados, de projetos de infraestrutura que deram errado, se deteriorando lentamente enquanto a cidade na superfície esquecia que eles existiam. O problema começou quando meu supervisor, Dave Patterson, me passou uma tarefa. Moradores da Harbor Avenue vinham reclamando de barulhos estranhos vindo do subsolo à noite, sons de estrondos e batidas que os assustavam. Fui enviado para investigar a seção 9, perto da antiga Pioneer Station, a cerca de 70 pés abaixo do nível da rua. Peguei meu equipamento e desci pelo ponto de acesso na Western Avenue. O túnel tinha 15 pés de largura, com paredes curvas de concreto manchadas por depósitos minerais e mofo. Eu andava por essas passagens 2 vezes por semana há 2 décadas. A escuridão já não me incomodava mais. Quando cheguei na área da Pioneer Station, tudo parecia normal, até que notei marcas de arrasto no chão da plataforma. Eram recentes e levavam a um túnel de manutenção que se ramificava da passagem principal. Algo grande e pesado tinha sido arrastado pelo concreto. Segui as marcas para dentro do túnel mais estreito. Minha lanterna revelou pegadas enormes pressionadas na lama. Elas tinham pelo menos 18 polegadas de comprimento e 8 de largura, com 5 marcas distintas dos dedos. Eram pegadas de pés descalços, grandes demais para serem humanas. O comprimento da passada sugeria algo alto, que dava passos muito longos. Eu deveria ter voltado, mas a curiosidade me impulsionou para a frente. A passagem fazia uma curva e descia, abrindo-se para um sistema de cavernas naturais que eu nunca soube que existia. Foi quando senti o cheiro, um odor almiscarado de animal, misturado com algo terroso e selvagem. Ouvi uma respiração profunda e rítmica vindo de algum lugar à frente. O feixe da minha lanterna varreu as paredes da caverna até pousar em um rosto. Um rosto imenso, com pelos escuros cobrindo sobrancelhas proeminentes e um nariz largo. Os olhos eram grandes e inteligentes, me encarando diretamente com uma expressão que não era bem de animal e nem bem humana. A criatura tinha pelo menos 8 pés de altura, com ombros largos e braços longos. Ela não se moveu, apenas me observou com aqueles incríveis olhos cor de âmbar. Eu deveria estar apavorado, mas algo naquele olhar me manteve paralisado. Havia uma inteligência clara ali. Compreensão, talvez até uma curiosidade que correspondia à minha. Nós nos encaramos pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas segundos. Então a criatura fez algo que mudou tudo. Ela ergueu uma mão imensa e a moveu de um lado para o outro no que só poderia ser descrito como um aceno, um gesto de cumprimento. Sem pensar, eu levantei minha própria mão em resposta. A criatura emitiu um som baixo e musical que ressoou no meu peito. Depois se virou e se moveu para o fundo da caverna, desaparecendo em uma câmara lateral. Fiquei ali, processando o que tinha acabado de acontecer. Aquilo não era um animal irracional. Era um ser inteligente que vivia debaixo de Seattle, sem que ninguém soubesse. Decidi não relatar o que havia encontrado. Voltei para a superfície e entreguei um relatório dizendo que os barulhos eram provavelmente apenas a pressão da água em canos velhos. Mas eu não conseguia parar de pensar naqueles olhos, naquele aceno. Nos dias seguintes, voltei à caverna durante minhas inspeções. Comecei a levar comida, deixando maçãs e sanduíches perto da entrada da câmara da criatura. A comida sempre tinha sumido na minha próxima visita.
Na minha quarta visita, descobri que a criatura havia deixado algo para mim, uma pedra de rio lisa, colocada exatamente onde eu havia deixado a comida. Uma oferenda, uma troca. Minhas mãos tremeram quando a peguei. Tudo mudou na terça-feira seguinte. Cheguei para o que pensei que seria minha visita de rotina e encontrei 2 rapazes com lanternas e câmeras na caverna. Exploradores urbanos que de alguma forma haviam encontrado o caminho até ali. Um deles estava se movendo em direção ao covil da criatura, gritando, pensando que havia encontrado um acampamento de sem teto. Gritei para eles pararem, mas era tarde demais. A criatura emergiu, imensa e imponente. Os estudantes gritaram. Um deles tropeçou para trás e caiu, batendo a cabeça com força no chão de pedra. O sangue imediatamente formou uma poça sob seu crânio. A criatura rugiu, um som que fez a poeira do teto tremer, mas não atacou. Apenas ficou ali, protegendo seu espaço, e depois recuou de volta para a escuridão. Em 1 hora, a caverna estava cheia de socorristas. Os paramédicos levaram o estudante ferido, Tyler Anderson, enquanto seu amigo, Derek Mason, dava seu depoimento à polícia sobre algo enorme e coberto de pelos. Os policiais, Jennifer Bradley e Marcus Thompson, me interrogaram sobre o que poderia estar vivendo ali embaixo. Tentei minimizar a situação. Sugeri que provavelmente era apenas um urso ou um morador de rua com roupas pesadas, mas o detetive Thompson não ficou convencido. Ele organizou uma varredura completa no sistema de túneis para a manhã de segunda-feira, dali a 3 dias. Eu tinha 3 dias para descobrir como proteger a criatura do que estava por vir. Na noite de domingo, bem depois da meia-noite, arrumei meu equipamento e desci para os túneis. Encontrei a criatura na parte mais profunda da caverna, encolhida em um canto. No feixe da minha lanterna, pude ver que estava ferida. Havia um ferimento de bala em seu ombro, as bordas vermelhas e inchadas de infecção. Um dos policiais que responderam à chamada devia ter atirado nela durante o confronto de sexta-feira. A criatura me observou aproximar, mas não recuou. Seus olhos continham dor e algo que poderia ser confiança. Ajoelhei-me com meu kit de primeiros socorros. Eu vou te ajudar, disse eu em voz baixa. Vai doer, mas não vou te machucar. Limpei o ferimento com o máximo de cuidado possível. A bala havia atravessado o músculo sem atingir o osso, mas a infecção já havia se instalado. A criatura se enrijeceu, mas não se afastou, fazendo apenas pequenos sons de desconforto. Quando apliquei a pomada antibiótica e enrolei a gaze em volta daquele braço imenso, ela observou minhas mãos com evidente curiosidade, entendendo que eu estava tentando ajudar. Você precisa ir embora, falei enquanto trabalhava. Amanhã de manhã, este lugar estará cheio de policiais. Se eles te encontrarem, vão te capturar ou te matar. Eu estudei os mapas. Essas cavernas se conectam a passagens que levam para o norte, para longe da cidade. Se você seguir os riachos subterrâneos, pode viajar por quilômetros sem precisar vir à superfície. A criatura fez aquele som musical novamente, mas desta vez havia tristeza nele. Aquela caverna tinha sido seu lar, e agora eu estava lhe dizendo que até mesmo aquele lugar escondido não era mais seguro. Lentamente, a criatura se levantou e começou a juntar itens de seu ninho, cobertores, recipientes de comida, objetos brilhantes que havia coletado. Estava fazendo as malas, se preparando para deixar o único lar que provavelmente conhecia. Eu a ajudei a juntar o que podia carregar, com a garganta apertada de emoção. Juntos, caminhamos até o fundo da caverna, onde as passagens mais profundas levavam à escuridão. Eu podia ouvir água corrente em algum lugar à frente, um riacho subterrâneo que levaria para o norte através de cavernas inexploradas. A criatura parou na entrada e olhou para trás, para mim. Levantei minha mão, com a palma para frente, o mesmo gesto do nosso primeiro encontro.
A criatura levantou sua mão também, me imitando perfeitamente. Então, ela pressionou aquela mão imensa contra o próprio peito e apontou para mim. Um gesto de gratidão, de conexão, de adeus. Em seguida, virou-se e desapareceu na escuridão, movendo-se para as profundezas da terra, seguindo o som da água. Fiquei ali por um longo tempo, ouvindo os sons de seus movimentos se afastando, o barulho da água quando entrou no riacho subterrâneo, o eco de seus passos se tornando mais distante a cada segundo que passava. Quando finalmente não consegui ouvir mais nada, voltei pelos túneis, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Emergi na luz da manhã de um mundo que acabara de se tornar um pouco menos misterioso. O sol estava nascendo sobre o horizonte de Seattle. As pessoas estavam começando seus dias, indo para o trabalho, comprando café, completamente inconscientes de que algo extraordinário tinha acabado de escapar de debaixo de seus pés. A varredura da cidade começou às 10 da manhã, exatamente como planejado. Juntei-me à equipe como observador. Havia 12 pessoas no total: policiais, um especialista em vida selvagem do Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington, engenheiros estruturais e Dave Patterson, supervisionando a operação. Eles vasculharam cada centímetro do sistema de túneis, cada câmara. Trouxeram cães farejadores que seguiram rastros de cheiro, mas os perderam no riacho subterrâneo. Fotografaram as marcas de arrasto, as pegadas enormes, o ninho abandonado. Parece que o que quer que fosse deu-o fora, disse o especialista em vida selvagem, examinando o ninho. Provavelmente se assustou com o confronto de sexta-feira. Esses animais, seja qual for a espécie com que estamos lidando, não são estúpidos. Sabia que voltaríamos. O que você acha que era? Perguntou o detetive Thompson. O especialista balançou a cabeça. Poderia ser um urso, embora as pegadas não correspondam a nenhuma espécie de urso que eu conheça. Poderia ser um grande primata, embora não devesse haver primatas selvagens em Washington. Ele fez uma pausa, parecendo desconfortável. Vou colocar no meu relatório que provavelmente foi um urso. É a explicação mais lógica que as pessoas precisam ouvir. Eles selaram a maioria dos pontos de acesso depois disso, instalando novos portões pesados e fechaduras reforçadas. Placas de aviso foram postadas. O túnel de manutenção que levava à caverna foi bloqueado com barreiras de concreto. A história apareceu nos noticiários locais por alguns dias antes de ser esquecida por todos, exceto pelos teóricos da conspiração que ainda a debatem online. Tyler Anderson se recuperou totalmente de sua lesão na cabeça, sem nenhuma lembrança do encontro. A policial Bradley foi transferida para outra delegacia 6 meses depois. O detetive Thompson nunca mais falou sobre o caso. O especialista em vida selvagem se aposentou 2 anos depois e se dedicou a pesquisar criptídeos. Fiquei no Departamento de Obras Públicas por mais 7 anos, antes de me aposentar em 2005. Nunca mais voltei àquela caverna. Nunca procurei por nenhum sinal de para onde a criatura poderia ter ido. Alguns mistérios são melhores quando não são resolvidos. Mas às vezes, tarde da noite, penso naqueles riachos subterrâneos e sistemas de cavernas que se estendem por quilômetros debaixo de Washington, conectando-se de maneiras que nunca mapeamos completamente. Penso em como seria fácil para algo grande e inteligente viajar por eles sem ser detectado, encontrar novos lugares longe da interferência humana. Penso naqueles olhos me observando com uma compreensão que transcendia a linguagem. Sobre o aceno, aquele gesto de cumprimento que uniu a lacuna entre as espécies, sobre a maneira gentil como tocou o curativo que eu havia enrolado em seu ferimento. Sobre a pedra de rio lisa que me deu, que ainda guardo na minha mesa. Sobre a forma como pressionou a mão no peito e apontou para mim naquele momento final.
Um gesto que repassei em minha mente 1000 vezes. Tenho 67 anos agora, e aquele encontro aconteceu há 27 anos. Não falo muito sobre isso. A maioria das pessoas não acreditaria em mim de qualquer maneira. Não preciso que ninguém acredite em mim. Eu sei o que vi, eu sei o que vivenciei. E eu sei que em uma noite de outubro de 1998, ajudei a salvar algo extraordinário, algo que existia nos espaços entre nossa compreensão do mundo, algo que merecia proteção e respeito em vez de medo e violência. Minha filha trabalha como bióloga da vida selvagem agora, estudando populações de gorilas das montanhas. Ela me liga a cada poucas semanas e conversamos sobre seu trabalho, sobre a inteligência que ela vê nos animais que estuda. Uma vez, quase contei a ela minha história, mas não o fiz. Algumas experiências são pessoais demais para serem compartilhadas. Os túneis abandonados ainda estão lá, debaixo de Seattle, ainda selados, ainda esquecidos pela maior parte da cidade na superfície. A cidade continua sua vida lá em cima, enquanto cavernas antigas serpenteiam na escuridão lá embaixo, seguindo caminhos esculpidos pela água ao longo de milhões de anos. E às vezes me pergunto se outra criatura encontrou o caminho até lá, se fez um lar naqueles espaços escuros. Parte de mim espera que não. Espero que tenham aprendido a ficar longe das cidades, dos humanos, do perigo que representamos. Mas se houver uma lá embaixo, escondida na escuridão, vivendo silenciosamente nos espaços que esquecemos, espero que ela permaneça segura, espero que permaneça escondida. Porque algumas coisas devem permanecer mistérios. Algumas criaturas merecem existir além do nosso conhecimento, além do nosso controle, além da nossa necessidade infinita de catalogar e explicar tudo o que encontramos. Sou grato por ter tido a chance de ajudar uma delas a escapar, de devolver a ela a liberdade que nunca deveria ter sido ameaçada. Aquele momento em que ela acenou em despedida, quando nossos olhos se encontraram uma última vez antes que ela desaparecesse na escuridão, continua sendo o momento mais significativo de toda a minha vida. Essa é a minha história. Foi isso que aconteceu em outubro de 1998, sob as ruas de Seattle, nos túneis abandonados, onde uma criatura que não deveria existir fez seu lar antes de seguir para um lugar mais seguro, mais selvagem, um lugar onde nunca a encontraremos. E é exatamente assim que deve ser.